E o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama. Quem aqui, você tá assim meio brocochô esses dias assim? Pode levantar a mão, seja sincero. Quem assim tá? Ah, pastor, eu acordei, mas assim não tenho a vontade de ir pra igreja. Ah, assim, não tava muito afim de ir pra igreja. Eu já começa com a vontade de não querer. Ah, meio assim. Ai, será que Deus me ama? Deus te ama, meu filho. Ó, eu estava orando e pensando nisso, e o Espírito de Deus me falou muitas coisas. Engraçado que eu pergunto as coisas da minha vida, e ele fica falando as coisas de vocês para mim. Muito legal isso, né? O casal JP ali, eles estão na lista de oração minha já. Tem um tempo já. Né? O Barbudinho ali. Esse é o segundo Barbudinho, né? Que tem o Gabriel ali. E uma das coisas que o Senhor tem falado comigo, que eu estava meditando esses dias também, é que quando a gente fala, Jesus morreu por você, irmão, eu vou terminar o culto mais cedo, eu tenho tempo para falar, tá? O louvor terminou mais cedo. E a gente vai, eu e a pastora fizemos um combinado, né? Então, quem chegar tarde, uma das coisas importantes é que quando falamos que Jesus morreu na cruz, Jesus morreu na cruz por todos. Parece que ele morreu por todos e não por você. Parece que, foi um monte de gente pegada de baseada, né? Não parece isso? Jesus morreu por todos. E Deus amou o mundo de tal maneira. Parece que, pegou um montão de gente de baseada. É igual emprego. Tem 100 vagas, aí pega todo mundo de baseada assim. Não. Eu vou te dizer a realidade daquilo que o Espírito de Deus falou comigo enquanto eu meditava e orava essa tarde. Ele morreu por você, exclusivamente por você. Ele morreu por todos? Por outras pessoas, sim. Mas ele morreu por você, exclusivamente. Então, nos planos de Deus, estava dentro do projeto de Deus morrer exclusivamente por você também. Então, no plano original de Deus estava entregar o seu próprio filho, o Cristo vivo, morrer no nosso lugar, descer, se esvaziar da sua glória e morrer exclusivamente por você. O sangue dele foi derramado exclusivamente por você. Você não foi pego na baciada. Está faltando mais 50 vagas aqui da salvação. Pega a Carol, fone de lambuja, porque está faltando mais alguma. Não. Ele morreu exclusivamente por você. Exclusivamente por você. Você é exclusivo de Deus. Talvez esses dias você está assim, meio assim, não se sentindo amado. Mas tem um Deus que se manifesta, que está assentado no trono e que está de olho em você. E tem um Deus que habita dentro de você e que te assiste nas suas fraquezas e sabe das suas fraquezas e intercede por você. E que está atento às tuas fraquezas. Você acha que ninguém melhor para saber das suas fraquezas do que o Espírito de maravilhas, o Espírito da verdade. Que o próprio Jesus fala, vos ensinará algumas coisas? Todas as coisas. Então se eu quiser assim aprender e ser astronauta? Não, todas as coisas necessárias.
Amém? Você entendeu o recado de Deus? Irmão, Deus te ama, velho. Na gira, Deus te ama. Jesus se entregou e morreu por você. Vou repetir aqui como pastor também. O teu trabalho não é mais importante do que você. Eu vou estar sempre muito mais preocupado, e se tiver que conversar com você, muito mais preocupado, não com aquilo que você pode oferecer na obra de Deus ou na igreja, nem com o teu dízimo, nem com oferta nenhuma, com como você está. Como você está? Como o Tiago está? Como a pastora Raquel está? Como a Dayara está? Como a Carol está? Deus te ama. Amém? 1 Reis 18, 23. Primeiro Reis 18, 23. Deem-se nos... Achou todo mundo? Deem-se nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e ponham sobre a lenha, porém não coloquem fogo. E eu prepararei outro bezerro, e o porei sobre, e não colocarei, então invocai o nome do vosso, e invocarei o nome do, e há de ser que o Deus que responder, diga, o Deus que responder. Amém? O Deus que responder por meio de fogo, esse será. E todo o povo respondeu dizendo, é boa esta palavra. Até aí. Fala conosco, Senhor, nesta noite. Te damos graça. Vem e se manifeste com toda a autoridade, todo o poder. O Senhor é poderoso para fazer maravilhas no nosso meio, para aquecer, para transformar, para reavivar, em nome de Jesus. Transforma o interior de cada um, fala conosco, em nome de Jesus, que todo valente seja amarrado no abismo, que toda ação maligna seja dissipada do nosso meio, toda atrapalhação, em nome de Jesus, e que de mim flua apenas aquilo que aprover, que agradar, que for do prazer do Senhor, e nada mais. E a ti damos honra, glória e louvor. Amém. Glória a Deus. Amém. Pode se assentar. Deus é um Deus de resposta. Os céus sempre dão respostas e reagem àquilo que é feito aqui na terra. Aí você vai dizer, pastor, mas Deus já não sabe bem o que tem que fazer? Sabe. Se Deus precisa da gente para fazer, Deus precisa de mim para pregar? Não. Deus precisa de alguém para fazer algum milagre? Não. Então por que ele faz? Por que ele usa a gente? Porque ele quer, já disse em outras ministrações e outras vezes, que ele quer nos fazer participantes da sua obra, participantes daquilo que ele quer fazer. É assim ou não é? Ele quer nos fazer participantes. Porque ele faz milagres, sinais, prodígios na nossa vida e ele nos torna participantes. E nisso, ele nos usa para fazer coisas aqui na terra de modo que os céus respondam àquilo que nós vamos fazer aqui. O texto de Jeremias vai dizer, reclama a mim, responder-te-ei. Não é? Significa que há uma resposta. Se há uma resposta, é porque houve uma ação antes para que houvesse resposta.
E nós sabemos que Deus é um Deus que responde com fogo. O tema de hoje é o Deus que responde com fogo. Amém? Diga assim, o Deus que responde com fogo. Deus é um Deus que responde com fogo. Às vezes tem muitas pessoas que falam assim, pastor, eu não ouço a voz de Deus. Como saber se Deus responde? Como saber se Deus ouviu? Como saber se Deus recebeu? A gente vê dezenas de vezes no Antigo Testamento, no Novo Testamento também, maneiras em que Deus traz uma resposta. A resposta é essa, é a resposta através do fogo. Então, ele tem um aspecto de resposta, o fogo. E Deus é um Deus que responde. A manifestação, muitas vezes, da sua santidade. A gente vai ler em Levítico capítulo 10, e também em Números, que Deus responde pela sua santidade. Na verdade, muito mais em Levítico 10, porque os filhos de Arão vão querer oferecer fogo estranho. E o que é que acontece? O verdadeiro fogo se manifesta, o fogo de Deus, e os consome. Porque eles ofereceram fogo estranho, faz algo que não era para fazer. Porque o lugar onde eles estavam era santo, o que eles estavam fazendo era um ofício sacerdotal e não poderia ser feito de qualquer maneira. Porque aquilo que fazemos para Deus, aquilo que nós entregamos para o Senhor, não é de qualquer jeito. Nos dias de hoje, muitas pessoas, pela intimidade, pela proximidade com Deus, acaba muitas vezes perdendo o temor. A ponto até mesmo das músicas transparecerem isso. Você para cá, você para lá, não. E como se Deus fosse, e aí essa intimidade acaba levando a uma libertinagem, a uma coisa meia descabida, a ponto das pessoas acharem que Deus é meu íntimo, e Ele aceita o meu pecado, Ele aceita tudo que eu faço, e Ele me aceita do jeito que eu sou, porque Ele me ama. Só que a gente sabe que Deus é amor, como a sua própria palavra diz em 1 João, só que também vai dizer que Ele é fogo consumidor. Ele é amor ou não é? É, mas é fogo consumidor também. E se ele é fogo consumidor, então ele vai consumir tudo aquilo que não tem nada a ver com ele. Se ele é fogo consumidor, ele vai trazer a resposta a tudo aquilo que não tem nada a ver com ele também. E nós já vamos falar isso mais à frente. Mas a resposta que ele traz é a resposta à sua santidade. É mais ou menos como em Levítico 10, quando os filhos de Arão morrem, ele dizendo, aqui não tem impureza. Aqui, no meu lugar santo, eu não vou aceitar impureza. E ele os consome, não tem fogo estranho, não tem nada aqui. E quando eles veem aquilo, se enchem de temor. Por quê? Porque eles entenderam que as coisas de Deus não eram para ser feitas de qualquer maneira. E aí a gente vai observar que em momentos específicos, a resposta de Deus vinha através do fogo. E manifestava-se através do fogo para marcar o novo tempo, para inaugurar o novo tempo, para ser um divisor de águas naqueles dias. Então a gente observa que a manifestação do fogo em Levítico capítulo 9, 23, eles fazem um ofício sacerdotal, Moisés dá todas as instruções que Deus já havia dado para ele, e eles oferecem o holocausto pelo sacrifício do povo, o sacerdote faz pelo povo e por ele mesmo.
Pelo pecado do povo e pelo pecado dele mesmo. E no final do texto, no 23, o que acontece? A glória de Deus, abra lá, no Levítico 9, 23. Levítico 9, 23. Levítico 9, 23. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação. Depois saíram e abençoaram ao povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. E o que vendo o povo jubilaram e caíram sobre as suas faces. Então, o que é isso? É a manifestação do fogo. E ao mesmo tempo era Deus mostrando que ele havia recebido o sacrifício. Que ele havia recebido, que aquele sacrifício que o fogo dele consumiu era o sinal de que ele havia, eu estou recebendo o que vocês estão fazendo para mim. E ao mesmo tempo eu estou purificando o pecado do povo. E muitas vezes eu estava conversando hoje, compartilhando, e que por que nos nossos dias há falta de fogo do Espírito? Por que a gente vê muitos crentes com falta da presença de Deus? Ou alguns vêm, mas a presença de Deus está se movendo em toda a igreja e muitas vezes é um ou outro. Eu não sinto a presença de Deus. E a gente vê pessoas até mesmo com muitos anos na igreja e passaram já de um estado já para uma velhice espiritual, a ponto de falar, eu já passei por essa fase. Como se sentir a presença de Deus fosse apenas uma fase. E sentir a presença de Deus não é apenas uma fase. Ser marcado e ter experiências com o Espírito de Deus não é apenas uma fase. Sentir a presença de Deus, ter o fogo do Espírito queimando no nosso interior, ser marcados pela sua santificação, não é apenas algo de momento, como uma alegria passageira de quem acabou de aceitar a Cristo. Não, é algo que se perpetua dia após dia, e ao invés de diminuir, cresce dia após dia, e tem que crescer dia após dia na minha vida e na sua vida. O problema é que a gente vai observar, e eu já vou trazer aqui, que a gente vê em Juízes, por exemplo. Manoá recebe a visitação, a mulher dele, na verdade, primeiro, recebe a visitação do anjo do Senhor. Depois ele vai lá, o anjo fica lá esperando, ele vai lá, a mulher fala para o anjo está lá, eles vai, chega lá, o anjo está lá, e aí está lá o anjo do Senhor esperando ele, dá a notícia, você, mulher estéril, vai nascer aquele que vai ser nazireu, vai ser consagrado, vai ser separado para livrar o povo de Israel, para julgar e para guardar, para ser, homem de Deus. E ali eles oferecem um sacrifício ou oferta, e ali a chama, o fogo da parte de Deus consome aquela oferta. Consome aquela oferta. Dando a resposta de que eu aceitei aquilo que vocês fizeram para mim. E ao mesmo tempo, porque eles entregaram uma oferta, já que o anjo veio aqui, eu não posso ficar sem entregar nada para Deus. E o próprio anjo fala, vocês iam entregar, entregue para Deus.
Então, a gente observa que o Senhor recebe a oferta para inaugurar o novo templo, porque o povo, aquele juiz que seria Sansão, seria um homem diferente de todos os outros juízes. E ali o Senhor inauguraria um novo templo. E se Sansão não tivesse pisado na jaca, talvez ele teria perpetuado seus dias, e o Senhor teria dado vitória, e quem sabe mais o Senhor teria feito e livrado aquele povo. Porque de todos os outros juízes, Sansão era o homem diferente. Havia sobre ele uma força sobre-humana. E no tempo que ele estava lá, o povo confiava, porque Sansão era o nosso juiz, então está tudo certo. E todas as vezes que o Espírito de Deus vinha sobre Sansão, a força vinha do Espírito sobre ele e não perdia uma única batalha. A gente observa depois em 2 Crônicas 7, que 7:1, iniciando um novo tempo de adoração, porque o templo seria agora a referência do lugar de adoração a Deus. E o Salomão entrega, faz aquela oração no versículo 6 anterior, o texto grande, em que ele faz a oração, e quando entrega o sacrifício, faz o altar, o fogo dos céus vem, consome o sacrifício, e a glória de Deus enche o lugar, a ponto dos sacerdotes nem conseguirem entrar dentro do templo, tamanha era a glória de Deus no lugar. Por quê? Resposta a uma oração e a um sacrifício feito. E depois o 1 Reis 7, também inaugurando o novo templo. Por quê? Porque ele não tinha mais altar. Se não tinha altar, não tinha sacrifício. Se não tinha sacrifício, quanto mais fogo. Elias restaura o altar que o texto vai dizer que estava em ruínas. E que o único altar que era oferecido, o único lugar que tinha altar era altar, mas não para Deus, mas para Baal. E quantos altares existem, altares de Baal nos dias de hoje? Altares que parecem ser de Deus, mas estão travestidos. E tem muito mais o homem no centro, tem muito mais outras coisas e outras ações malignas do que o próprio Deus ali se manifestando. É só você reparar. Quem tem o Espírito de Deus sabe que se alguém está falando algo da parte de Deus ou se não. Muito mais do que o entendimento teológico, é o Espírito que habita dentro de mim. E o Espírito que habita dentro de você são o mesmo. É a mesma pessoa. Então, ainda que uma pessoa diga, eu te amo, você não sei o quê, o Espírito de Deus que habita dentro de você vai testificar se aquilo é verdade ou não. Vai testificar se alguém fala assim, não, mas isso daqui é uma bênção, e não sei o quê. O Espírito de Deus que habita dentro de você, que faz o fogo queimar 24 horas por dia, ele vai testificar dentro de você se aquilo é bênção ou não. E esse altar estava em ruínas. E o lugar aonde não tem. Antigamente, há uns anos atrás, quando eu ouvia falar, fulano é evangélico, fulano está na igreja, eu falava, glória a Deus, meu. Às vezes a gente via notícias de famosos e tal, falava, meu, glória a Deus que fulano se converteu, porque nesse meio é um meio difícil das pessoas aceitarem Cristo, é um meio, né? Hoje eu já não dou mais glória a Deus assim não, porque quando eu falo, a pessoa vai na igreja, ela é evangélico, aí a gente já fica assim, mas... Que evangélico? Vai na igreja? Que igreja? A gente já pergunta isso também. Por quê? Porque não é toda igreja que tem um altar oferecido a Deus. Não é toda igreja que tem um altar em que a glória de Deus se manifesta.
E aí a gente entende o seguinte: por que não tem fogo, que não tem a presença, que em muitos lugares não acontece o que deveria acontecer? Simples. Um altar, todas as vezes, esses textos que nós lemos, e todas as questões que eu citei, todas as vezes, especificamente, porque nem todos os altares que foram oferecidos, Deus derramou fogo. É ou não é? No Monte Moriá, Deus derramou fogo? E teve um sacrifício, não teve? Teve ou não teve? Teve. Jacó ofereceu sacrifício? Ofereceu. Deus derramou fogo? Não. E tantos outros textos. Então, em momentos específicos, Deus respondeu através do fogo consumindo e recebendo aquele sacrifício. Para marcar o novo tempo. Porque o texto vai dizer em Levítico, um pouco antes, Levítico 6, 12, vai dizer que o fogo deveria arder no altar, o fogo arderá no altar continuamente e não se apagará. E como era tabernáculo, o que eles faziam? Eles pegavam... Então, como que ia fazer? Eles pegavam a brasa, o fogo, guardavam num recipiente, numa lamparina, e porque o tabernáculo, eles iam se movendo e eles iam andando no deserto, certo? Então, conforme eles iam andando, eles guardavam, armazenavam aquele fogo para que ele não se apagasse, mas estava ali preservado o fogo que não deveria se apagar. E aí, quando veio a destruição do templo, tal, não tinha mais sacrifício, não tinha mais templo, o fogo se apagou. E aí a gente entende o seguinte: então por que não tem fogo nos dias de hoje? Por que não tem mais a presença como antes? Eu vejo direto as pessoas perguntando: por que os sinais prodígios lá da época dos apóstolos não acontecem nos dias de hoje? Eu vou te responder. A resposta do fogo, em todas aquelas ocasiões que eu citei, o fogo se manifestou porque tinha o quê? Porque tinha um sacrifício. Tinha um sacrifício. Se não tem sacrifício, não tem fogo. O sacrifício, a gente vai observar depois que na plenitude dos tempos, como a própria palavra vai dizer, em Mateus capítulo 27, versículo 50, Jesus diz: está consumado, em ti eu entrego o meu espírito. E ali o sacrifício perfeito, não seria mais necessário outro tipo de sacrifício, porque como o escritor de Hebreus vai dizer, o sacrifício mais excelente e perfeito, que foi o sacrifício de Cristo. E Deus responde em Atos 2, capítulo 1, que o Espírito de Deus vem sobre todos. E o texto vai dizer que foram distribuídas entre eles como línguas de fogo. E o Espírito de Deus batizou todos eles que estavam ali. E ali foi inaugurado para um novo tempo. Por quê? Porque o sacrifício perfeito havia sido oferecido no lugar deles. Por isso, enquanto houver o sacrifício no nosso interior, enquanto houver renúncia dentro de nós, enquanto houver o sacrifício, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo, haverá fogo continuamente ardendo dentro de mim e de você. Haverá fogo queimando dentro de mim e de você enquanto houver renúncia. Ai, não estou me sentindo assim, ai, meio apagadinho, meio não sei o quê. Está faltando sacrifício na tua vida, meu filho. O sacrifício é para a salvação, para a libertação dos pecados, para a vida eterna. O nosso sacrifício é para mortificar a nossa carne. Se está faltando fogo é porque tem muita carne dentro de você, tem muito eu, muita vontade tua. Eu acho, eu, e menos de mim. A resposta de Deus veio ao sacrifício de Jesus na cruz.
Ficai em Jerusalém, que do alto recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Só que tem um porém. Eu falei que Deus se manifesta com fogo, não se manifesta? Se manifesta. Ele se manifesta com fogo também em resposta ao pecado. Por quê? Porque Deus não compactua com o pecado. E haverá uma resposta eterna para o pecado. Mateus capítulo 25, versículo 40. O texto vai dizer que Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, vós todos, e está destinado para vós o lago de fogo, ao qual foi destinado para o diabo e também os seus anjos. Que fala ali do grande julgamento. Em Sodoma e Gomorra, a resposta foi com fogo. Por quê? Porque Deus não compactua com o pecado. Porque Deus é santo em toda a sua natureza. E convém que sejamos santos como Ele é santo. Dia após dia. A gente vem assim, se esconde muitas vezes atrás de pecados aparentemente legalizados. Só que não. Porque eu não me prostituo, que eu não roubo, que eu não mato. Então tá tudo certo. Orgulho é pecado, irmão. Soberba é pecado. Inveja é pecado. Tão pecado quanto prostituição. Rebeldia também é pecado. E a palavra ainda vai dizer que como pecado de feitiçaria. Como você acha que alguém que pratica, que anda nessa prática continuamente, como que Deus vai responder a isso? A gente precisa refletir e entender que a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Com fogo. Ah, mas a salvação é pela graça. É pela graça. Quais obras de quem é salvo você tem? Ah, mas a gente não vai ser salvo pelas obras, vai ser salvo pela graça. Tudo bem. Quais são as suas obras? Quais as obras suas de quem é salvo? Porque viver na desculpa que eu já ouvi de algumas pessoas fora daqui, graças a Deus, dizendo: ah, mas eu sou salvo pela graça. Não importa o que eu faço. Suas obras não são de quem é salvo. Sua vida não é de quem aceitou a Cristo. O que Jesus vai dizer? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no... Aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então, santidade é... Fogo se manifesta em resposta ao pecado. Como forma de santidade. O fogo muitas vezes é Deus purificando, santificando também. Porque quando ele pega a brasa viva e toca nos lábios de Isaías, ele diz: ai de mim, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio do povo de impuros lábios. Então veio o anjo, tocou, pegou o catenaz, pegou a brasa viva do altar e tocou nos lábios de Isaías e disse: o teu pecado, a tua iniquidade está perdoada. Quem há de ir por nós e quem há de enviarei para ir por nós? E ele diz: Senhor, envia eu. Então, está na hora de nós nos posicionarmos e entendermos que o fogo deve arder
continuamente no nosso interior. E se muitas vezes você está, eu não sei mais, e assim, eu estou meio assim, eu estou meio assado, vá para o sacrifício, porque está faltando o sacrifício da tua parte. Não para você se cortar, não é nada disso, mas para você mortificar a tua carne, para você deixar o teu eu no altar de Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, porque eu quero fazer a tua vontade. Amém? Tem muito eu, irmão. Eu não acho. Irmão, se você entregou a tua vida para Jesus, não tem mais o que você acha. Você pode achar sobre o seu time de futebol, você pode achar sobre tantas outras coisas que você vai comer e tal. Palavra de Deus é palavra de Deus, irmão. Não se discute. Ele manda, eu obedeço. Ele manda e eu obedeço. Então haverá fogo ardendo continuamente. Enquanto houver o sacrifício no altar, haverá fogo. Fogo dentro de você. Queimando, ardendo no teu interior. Feche os teus olhos. Irmão, quanto tempo faz que você não derrama uma lágrima no teu secreto? Irmão, quanto tempo faz que você muitas vezes não se derrama e não sente a presença de Deus? Uma vida inconstante. Hora eu sinto, hora eu não sinto. Hora eu estou bem, hora endurece o coração. Irmão, em nome de Jesus, passa de fase. Passa dessa fase, irmão. Deus não te chamou para ficar com o coração endurecido, perdendo tempo, não. Deus te chamou para fazer uma obra em você, através de você. Para que o fogo queime no teu interior de tal ponto, a tal forma de você simplesmente nem abrir a boca e as pessoas começarem a ser quebrantadas e dizer: o que está acontecendo? O que chegou aqui com você? O que está acontecendo com você que você respondia, falava um monte de coisa antes, agora você está aí desse jeito? Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O Espírito Santo vem para nos santificar, para nos marcar. Mas o fogo vem para juízo. Fogo é sinal de juízo também. Deus que responder com fogo. Esse é que é Deus. Comece a orar no teu lugar. Derramar no teu coração aí. Comece a orar. Se renda na presença do Espírito Santo. Aleluia. Espírito Santo, marca corações nesta noite. Quebranta os corações, tira a dureza, Senhor, do coração. Traz libertação nesta noite. Traz libertação, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor. O Deus que responde com fogo. Aleluia. Aleluia. Em nome de Jesus, o Senhor é aquele que responde com fogo. Para inaugurar um novo tempo, em nome de Jesus. Quebra, Senhor, os grilhões e as cadeias do interior. Quebra a religiosidade de um altar sem sacrifício. Tem muitos altares sem sacrifício.
Irmão, em nome de Jesus, não adianta seu altar ser bonitinho, legalzinho, todo na forma religiosa, mas não tem o sacrifício. O sacrifício é o teu ego. O sacrifício é o que você acha. O sacrifício é as tuas decisões sem Deus. Os sacrifícios é aquilo que você faz sem consultar o Senhor. É tomar decisões cruciais na tua vida sem pedir a direção do Espírito de Deus. Esse é o teu sacrifício. Tá achando demais, irmão? Entrega no altar de Deus. Em nome de Jesus. E não vai faltar fogo. Em nome de Jesus, Espírito de Deus, nós oramos nesta noite. E pedimos, Senhor, a direção do Teu Espírito nesta hora, clamando a Ti, para que o Senhor possa fazer queimar, porque o fogo arderá no altar e não se apagará. O fogo arderá no altar e não se apagará. Enquanto houver o sacrifício, vai ter o fogo queimando no interior. Aleluia! Não é a tua vontade, é a minha, diz o Senhor. Não é a tua vontade, é a minha, diz o Senhor. Aleluia! Aleluia! Tem gente disputando para que a sua vontade prevaleça e não a vontade do Senhor. Em nome de Jesus, quero te dizer, entregar uma palavra para você hoje. Perde hoje para o Espírito Santo e se renda à vontade dele em nome de Jesus. E pare de brigar, pare de querer convencer a Deus para que a sua vontade prevaleça. Oh, aleluia! Em nome de Jesus. Oh Espírito Santo, em nome de Jesus, traz libertação nesta noite. Em nome de Jesus, na vossa luta contra o pecado não tem de resistido até o sangue. Aleluia. Traz libertação nesta noite. Derrama do teu fogo para encher, para queimar o interior. Aleluia, como as 5 virgens sábias. Em nome de Jesus, abre a tua boca e eu a encherei, diz o Senhor. Em nome de Jesus. Aquele que sai andando e chorando voltará colhendo seus feixes. Aleluia. Aleluia, aleluia. Tem muitos altares sendo regados com lágrimas. Oh, aleluia. Talvez as suas lágrimas sejam o sacrifício, seja aquilo que o Senhor vai derramar o fogo, porque tem quebrantamento. Aleluia. Tem carne sendo queimada no altar. As vontades da carne, as vontades. Em nome de Jesus. Aleluia. Chocarrices, invejas, porfias, rebeldias e toda obra das trevas, nem isso se nomeie entre vós como convém a santos. Aleluia. Em nome de Jesus. Mas falai entre vós com hinos, cânticos espirituais. Em nome de Jesus.
Aleluia. Sabe por que está faltando fogo, irmão? Porque está faltando sacrifício. Tem muita vontade nossa. Muita vontade nossa, muito querer, muito eu acho. Não. Eu sou assim, eu vivo assim, vou morrer assim. Esse é um discurso de quem não entregou a vida para Jesus, ou entregou só de boca, mas ainda continua tomando as suas próprias decisões sem o Espírito de Deus. Continua subindo no altar sem o Espírito de Deus. Continua vivendo a sua vida sem o Espírito de Deus. E acaba se tornando um evangélico não praticante. Não tem o católico não praticante, quando muita gente fala isso? Tem evangélico não praticante também. O Senhor fala muito comigo a respeito das vontades. Tem muita gente aqui que a sua vontade precisa morrer. Eu não estou dizendo que, eu não vou ter vontade nenhuma, irmão. Entendo o que eu estou dizendo, em nome de Jesus. Você pode decidir de coisas superficiais, irmão. Você vai comer, se você vai comer ovo, vai comer peru, vai comer o que você quiser. Você vai assistir. Agora, coisas de responsabilidade, coisas cruciais na sua vida, não tem mais eu acho, eu isso, eu aquilo, não. Não tem mais eu vivo assim, eu sou assim, não mudo. Irmão, você entregou a sua vida para Jesus, uma mudança precisa acontecer. Faça isso e você vai ver respostas na tua vida. Eu oro e digo isso diante de você com toda a sinceridade e aquilo que eu sinto no meu espírito. Seja verdadeiro. Faça e entregue ao sacrifício, renuncie à sua própria vontade, à sua carne. E quando eu digo vontades, são vontades que são tendenciosas para a carne. São vontades que são tendenciosas para fazer, não aquilo que agrada a Deus, mas aquilo que eu quero. Então, entregue no altar do Senhor e você vai ver nesses dias ainda respostas de Deus na tua vida. E vou te dizer como alguém que já tem respostas. Nesses últimos dias que nós iniciamos lá no monte, há muitas respostas de Deus na minha vida. Muitas respostas do Senhor. Em nome de Jesus, se entregue e haverá resposta. Assim diz o Senhor. O fogo arderá no altar continuamente e não se apagará. Amém? Você que nos assiste, se não tem sacrifício, não tem fogo, irmão. Não tem presença, não tem nada. Porque Deus não se manifesta aonde a vontade dele não prevalece. Deus não se manifesta aonde tem o querer e a vontade
do homem querendo prevalecer. Então, se entregue de uma vez por todas ao Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe.